Nos últimos anos, a presença de teorias da conspiração tornou-se muito mais prevalente na paisagem da política americana. Parece que sempre surge um novo personagem para espalhar a palavra sobre cabalas satânicas secretas ou injeções contendo microchips venenosos, não importa o quão absurdas possam ser suas afirmações. Mas enquanto muitas dessas figuras focam seus pontos de discussão nos Estados Unidos, as conspirações não têm fronteiras, e a influência de algumas se espalhou muito além de seu país de origem. Isso nos leva ao verão de 2021, quando uma nova voz surgiu entre esses teóricos, uma que afirmava ter uma posição política totalmente nova. Essa voz pertencia a ninguém menos que Romana Didolo, uma mulher baseada na Colômbia Britânica que ganhou um segmento de milhares sob o título autodeclarado de Rainha do Canadá. Apesar de sites de verificação de fatos lembrarem que ela não tinha poder real sobre o país, o nome ficou e seus seguidores se mostraram tão devotados à sua mensagem quanto cavaleiros medievais. As proclamações focavam principalmente nos problemas globais iniciados em 2020, sem demonstrar misericórdia aos profissionais médicos que os enfrentavam. Em um vídeo carregado em sua conta no Telegram, Dedulo pediu que médicos e enfermeiros recebessem, cito, 2 balas na testa para cada criança que eles prejudicaram como resultado da injeção deste experimento. Como pode-se notar, ela não tinha uma visão muito positiva sobre as vacinas contra a coronavírus 2019. Como se vê, muitos concordaram com essa mensagem extrema, e a resposta não se limitou a postagens na internet. Sob a direção de Didulo, seus seguidores canadenses começaram a assediar empresas locais, governos, forças policiais e quaisquer outras organizações envolvidas no combate à doença global com notificações de cessar e desistir. Um grupo em Alberta até entrou no terreno de uma escola primária enquanto as aulas estavam acontecendo para distribuir avisos e panfletos anti-vacina. Eles foram expulsos do local, com 2 pessoas multadas por invasão de propriedade pela Real Polícia Montada do Canadá local, aprofundando a desconfiança entre os conspiradores e o governo. Dedulo advertiu que qualquer um que violasse as ordens de seus seguidores seria executado, e embora ela não tivesse realmente como cumprir essa promessa, seus crentes continuaram a se reunir em torno de seu slogan de paz, prosperidade ou perecer. À medida que a influência da rainha continuava a se espalhar, muitos começaram a questionar suas origens e como ela chegou ao ponto em que se considerava juíza, jurada e executora de qualquer canadense que discordasse dela. Diduloc afirmava que a ex-rainha Elizabeth II havia sido executada por crimes de guerra meses antes de sua morte real. A única organização com a qual ela tinha afiliação era um partido político online, o Partido Canadá I do Canadá. O partido não havia sido registrado oficialmente, mas foi incorporado por Didulo em 2020. Este foi o mais recente de muitos negócios que ela tentou lançar, a maioria dos quais foi fechada devido à sua falha em pagar impostos. A rainha só obteve sucesso com teorias da conspiração populares 1 ano depois de abordá-las. Descobriremos mais sobre como ela iniciou um movimento completo após uma mensagem do nosso patrocinador. Apesar do fato de que Dadulo não havia mostrado nenhuma evidência real dos tribunais ou execuções que ela afirmava estar realizando, seus seguidores acreditavam que tudo era verdade e apoiavam seus apelos pela morte com alegria e alívio. Esses seguidores vieram de uma variedade de comunidades de conspiração, mas os métodos e perspectivas da rainha tiraram uma grande parte da inspiração do movimento dos cidadãos soberanos, composto por pessoas que acreditavam que as leis não se aplicavam a eles, especialmente as relacionadas a impostos. Estou sendo detido? 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 As cartas de cessar e desistir acabaram sendo apenas o primeiro passo no reinado do novo monarca. Em novembro de 2021, a rainha tornou seus desejos em relação às injeções ainda mais explícitos, convocando seus seguidores a atirar e matar qualquer um que inoculasse uma criança sob a frase codificada "temporada de caça aos patos". Os patos em questão eram os profissionais de saúde, todos sujeitos à execução pelo Exército do Reino do Canadá. Uma força que, como muitos dos pontos de discussão de Dadulo, não tinha uma definição real. Ela também convocou seus seguidores americanos para invadir o Canadá e ajudar na execução desses traidores. Felizmente, a maioria desses seguidores apoiou seus pedidos apenas em teoria.
Dadulo afirmou que, devido a essas postagens, sua casa foi invadida por oficiais da Real Polícia Montada do Canadá com um mandado de busca, enquanto ela era levada para o Hospital Royal Jubilee em Victoria para uma avaliação psicológica, onde supostamente foi liberada por um psicólogo. A Real Polícia Montada do Canadá não confirmou nem negou que esses eventos ocorreram. Em 2 de dezembro, a polícia voltou a entrar na órbita de Dadulo quando um de seus seguidores no Quebec foi preso após postar uma ameaça de caça aos patos, direcionada à escola de sua filha. Depois disso, Romana recuou publicamente sobre a ideia de caça. Mas a ameaça e a discussão em torno dela foram deixadas no Telegram, onde seus seguidores continuaram a apoiá-la e começaram a mostrar sinais de impaciência com a lentidão de sua revolução. Um usuário, supostamente do Vale de Ottawa, questionou quando a comunidade começaria a prender cidadãos que estivessem vacinando crianças. Especialistas em extremismo começaram a chamar a retórica de Didulo de preocupante, pois ela instruía seus seguidores a usar locais públicos para reter traidores até serem executados por fuzilamento ou enforcamento, um rótulo não exagerado. Porém, a retórica se intensificou ainda mais depois disso. Em 6 de fevereiro de 2022, uma postagem no Telegrama da Rainha instruiu seus seguidores a recusar a entrada de caravanas de imigrantes ilegais da América do Sul no Canadá. E aqueles que não conseguissem passar deveriam ser rotulados como invasores e ocupantes, que também deveriam ser alvejados à vista. Seus seguidores reagiram de forma extremamente positiva à ideia, com alguns pedindo abertamente a morte do primeiro-ministro Justin Trudeau. Neste ponto, Didulo havia se estabelecido como uma clara líder em seu segmento quase sectário, não apenas mais uma teórica, mas alguém que as pessoas estavam dispostas a seguir em ação. Mas como muitos outros conspiradores antes dela, aqueles que investiram em sua mensagem tiveram que se manter leais, esperando que um dia ela cumprisse suas promessas. Embora as detenções e execuções públicas sobre as quais Romana postava incessantemente nunca acontecessem, sua mensagem não diminuiu. Em uma de suas postagens de decreto real, ela delineou que seu próximo alvo eram os impostos. Ela incentivou seus seguidores a parar de pagar suas contas de eletricidade, água e até hipotecas, declarando esses serviços gratuitos. No entanto, seus seguidores logo descobriram que a ideia só funcionava na teoria e tiveram sua energia cortada ou receberam contas que dispararam em custos. Aqueles que buscaram respostas ou apoio com a rainha foram ignorados e tiveram suas crenças ridicularizadas ao procurar ajuda externamente. Muitos dos seguidores de Dadulo eram pessoas vulneráveis, incluindo idosos com renda fixa, e a decisão de deixar suas contas sem pagamento teve sérias ramificações. No início de 2023, uma seguidora de Alberta teve sua casa tomada. Após se recusar a pagar a hipoteca, sua família foi removida à força da propriedade, deixada para enfrentar o inverno canadense sem seus pertences. Apesar dos meses de pedidos dos afetados, a rainha não respondeu. No verão de 2022, enquanto ainda estava sendo inundada com pedidos de ajuda financeira de seus seguidores, Dadulo já havia embarcado em uma nova jornada. Veja, um de seus seguidores havia lhe dado um RV, um de uma frota de 4 que ela usou para viajar pelo Canadá por meses e espalhar a palavra sobre sua monarquia. Em junho, ela anunciou que se tornou uma líder do mundo, embora essa afirmação não fosse mais legítima do que as outras. Vários outros decretos se seguiram, desde declarar Victoria a nova capital do Canadá, até elevar a idade de consentimento para 24 anos. Mas mesmo com tantos deles arruinados financeiramente por suas ordens anti-impostos, a rainha e sua comitiva ainda insistiam que seus seguidores deveriam pagar pelos trailers. Muitos arrecadaram mais de $100 mil, arriscando suas próprias vidas e segurança sem questionar. A tensão entre a base de fãs de The Duelos e a polícia atingiu o auge em 13 de agosto, quando ela chegou à cidade de Peterborough e ordenou que seus súditos prendessem os policiais locais quando este plano foi posto em ação, por um grupo liderado pelo morador local Frank Curtin. As únicas prisões feitas foram pela polícia, que deteve 3 seguidores de Dadulo. Nos dias seguintes, mais 3 pessoas foram presas por agredir oficiais e contra protestantes. Em resposta a esses eventos, o prefeito de Peterborough chamou Dadulo e seus seguidores de imbecis. E durante este desastroso comício, a própria Dadulo ficou longe da ação em seu trailer, onde ela distribuiu sardinhas para seus seguidores famintos, mas não ofereceu nenhum outro tipo de apoio.
Mesmo diante de falhas tão monumentais, o apoio à rainha do Canadá permaneceu forte e resoluto. Ela até acumulou uma equipe de voluntários do mundo real de 12 pessoas que a acompanharam em sua jornada, tendo abandonado suas vidas cotidianas pela honra de servi-la. Novos detalhes sobre a equipe revelaram que eles deveriam fazer compras e cozinhar para Dodulo. Uma ex-seguidora contou à Vice News que a rainha já a acordou às 4 da manhã para operar a cafeteira do hotel. A maioria das informações sobre o funcionamento interno da corte da rainha veio de apoiadores insatisfeitos com o tratamento recebido de sua líder. Um desses seguidores descreveu um ambiente de abuso constante, com sono e refeições adequadas sendo negados, enquanto a doula dizia a qualquer um que reclamasse que isso fazia parte da experiência. Como tantos outros monarcas antes dela, o poder estava subindo a cabeça da rainha, e qualquer um que se pronunciasse contra seus métodos e missão era considerado um traidor e prometido uma sentença de morte. Qualquer ação que fosse tomada sem a sua permissão explícita era recebida com mais ameaças de morte do inexistente exército de Dadulo. Porém, muitos de seus seguidores foram alienados de amigos e familiares devido à devoção à causa, e não tinham para onde ir. Nesse momento surgiram mais rachaduras no reinado de Dadulo. Apesar de expandir para a Austrália, Reino Unido e Estados Unidos da América, nomeando e disputando com novos reais, ela enfrentou mais obstáculos, principalmente criados por suas próprias ações. Em setembro de 2022, um vídeo do influente consultor político e lobista americano Roger Stone foi postado em uma conta falsa no Telegram. O vídeo mostrava ele apoiando Didulo, mas Stone rapidamente apareceu para chamar o vídeo de golpe, dizendo que era uma comissão especial que havia sido reaproveitada. Embora não confirmado, muitos especularam que Dadulo enviou o vídeo numa tentativa desesperada de retratar maior apoio convencional ao seu movimento. Ainda assim, quase $6 mil foram arrecadados com base neste vídeo falso, e logo depois foi revelado que Dadulo vinha usando as contas bancárias de seus seguidores, às vezes sem a permissão deles, para arrecadar e gerenciar fundos. O comboio de trailer se tornou sua casa, e a única coisa que o mantinha a flutuar eram as doações. Mesmo diante das evidências de como sua rainha os enganava, o dinheiro continuou a fluir. Mas logo, até o veículo de Dadulo estava sob ameaça. Em outubro, a família que havia alugado seu trailer para o comboio dela disse que a rainha havia anulado o contrato de aluguel e não estava respondendo a nenhum dos pedidos sobre a devolução do veículo. Acredite ou não, Dadulo havia mentido sobre onde pretendia levar o trailer e acumulou vários milhares de dólares em danos durante sua turnê pelo país. Em um determinado momento, um dos seguidores da rainha descobriu que a caixa de painel do trailer havia sido queimada durante a viagem, um risco de incêndio que poderia ter matado todos dentro. Ele e sua esposa logo abandonaram a jornada, sendo rotulados como traidores que mereciam execução pelos que permaneceram leais. Didulo acabou abandonando o veículo perto de um posto de gasolina em Manitoba, deixando-o quebrado e cheio de latas vazias de sardinha. Quando 2023 chegou, a mensagem da rainha permaneceu praticamente a mesma. Ela incentivou seus seguidores a atirar em imigrantes que entrassem no país e começou a produzir sua própria moeda, pedindo que seus seguidores continuassem doando dinheiro real para que ela pudesse imprimir mais. Em meados de março, a conta de Telegram dela foi rotulada como falsa pela plataforma, e ela respondeu afirmando que isso apenas legitimava ainda mais seu título real. Em setembro, eles montaram loja numa antiga escola abandonada em Richmond. Como esperado, os moradores locais ficaram insatisfeitos com esse desenvolvimento. Muitos deles decidiram protestar contra a chegada do grupo, supostamente resultando em ameaças violentas por e-mail dos seguidores de Dadulo. Isso foi suficiente para o prefeito de Richmond, Brad Miller, pedir ao governo federal para ajudar na situação, embora eles não pudessem fazer nada. Porém, poucos meses depois, a rainha do Canadá e seu culto tiveram que deixar a escola. Pelo menos brevemente. Durante uma live, críticos notaram algo interessante ao fundo. Um aquecedor com tanque de propano, uma violação do código de incêndio. Isso era exatamente o tipo de coisa que o prefeito estava procurando para se livrar do problema da vila. O chefe dos bombeiros foi logo enviado para o local junto com um inspetor de edifícios e um oficial de regulamentos municipais. Apesar de Dodulo e seus seguidores não os deixarem entrar no prédio, eles rapidamente carregaram seu RV e foram para outro lugar.
Apesar da aparente vitória, os oponentes ficaram desapontados ao descobrir que a caravana havia viajado apenas cerca de 11 quilômetros fora da cidade até um pequeno pedaço de terra agrícola não utilizada. E foi apenas algumas semanas depois que eles voltaram a morar na escola depois que a violação foi retificada, provando que não importa o quanto os canadenses possam não vagar por aí, sua autoproclamada rainha veio para ficar.